Olá, que bom ter você aqui conosco novamente no nosso canal, o canal Márcio André 12 Oficial, que tem uma proposta tremenda, crescendo com o apóstolo Márcio André. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial e que merece, esse assunto de hoje merece que você envie para vários amigos, envie para várias pessoas e fale para eles se inscreverem no canal. Por que nós vamos falar desse assunto? Porque é um assunto muito criticado, é um assunto que as pessoas falam muito dele e às vezes falam sem saber, tá? Eu sou pastor há 35 anos, crente há 55 anos e vejo as pessoas falando tanta besteira porque a igreja faz o que Deus não mandou fazer e não faz o que Deus mandou fazer. E do que o senhor está falando, apóstolo Márcio? Eu estou falando de as festas do Senhor. E nós vamos usar como base esse livro tremendo com esse título, As Festas do Senhor, do pastor Sóstenes Mendes Xavier. Pastor Sóstenes Mendes Xavier, ele é, vamos abrir aqui, pastor Sóstenes, ele é jornalista, músico, compositor, escritor, líder da comunidade cristã Projeto de Adoradores, nasceu em 1966, casado desde 1991, tem 4 filhos lindos, tem hinos tremendos, maravilhosos. Conheço o pastor Sóstenes há muito tempo e já me deleitei com hinos dele. Ele tem um hino chamado Em Adoração. Coisa assim, para tu ouve, parece que você está ouvindo anjos. É sobrenatural. Esse livro eu já tenho há um bom tempo, tá? É um ótimo livro para você aprender e entender as festas do Senhor. E por que nós vamos falar disso aqui? Gente, presta atenção. Igreja é uma coisa tão engraçada. A igreja comemora Dia do Amigo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Pastor. A igreja comemora Natal, que nunca foi feito para comemorar. Ué, mas não pode comemorar o Natal? Bom, vamos lá. Pode. Jesus nasceu. Você pode comemorar o Natal. Agora, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso aí é um problema. A igreja comemora Páscoa com coelhinho e chocolate. A igreja faz festa da primavera, festa do milho, festa de não sei o quê, festa da roça. Mas, e eu não sou contra fazer qualquer festa, eu acho que a igreja tem que ser festeira mesmo. Mas as festas do Senhor, as festas que Deus fala assim, minhas são as festas, ela não comemora. Quando a Bíblia é clara, Deus fala assim, minhas são as festas. Imagina você dar uma festa para os teus amigos e falar assim, é a minha festa, é o meu aniversário, é a minha festa, é a minha formatura, é o meu casamento. E os amigos não vão, mas querem estar fazendo várias outras festinhas na sua casa. Não é correto. Você está entendendo? Então, As Festas do Senhor, um livro excepcional, pastor Sóstenes Mendes, da livraria visionrema.com.br, você adquire isso pela internet, tá? visionrema.com.br. Mas vamos lá, vamos aos assuntos tratados aqui nesse livro tão tremendo. Para você entender, as pessoas falam 3 festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. É fato, são 3. Mas na verdade são 7. E nós vamos analisá-la, tá? Porque uma festa tem 3 festas, outra festa é uma festa e outra festa são 3 festas também, tá? Por que é importante entender isso? Vamos lá, primeira coisa que você tem que entender, que Jesus é a peça fundamental, é a pessoa central em todas as festas bíblicas, porque Jesus é a pessoa central desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda é para apontar para Jesus. Segundo, as 3 festas, elas falam de paz, tá? Paz. E o que é paz? Libertação, Páscoa, quando Deus te traz a paz. Segundo, fala de poder, Pentecostes, poder. E terceiro, fala de descanso, de proteção divina,
de descansar nas mãos do Senhor, tabernáculos, tá? Então, são 3 festas. Por quê? Tudo na Bíblia aponta para 3. Lembre que a Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Lembre que Jesus ressuscita ao 3º dia. Mas também são 7 festas, porque fala da totalidade. 7 fala da totalidade. 7 fala da criação. 6 dias fez e no 7º descansou. Então, vamos entender as festas bíblicas e por que Deus quer que nós celebremos essas festas, porque, lembre, é uma caminhada. Celebrar as festas bíblicas é entrar numa caminhada anual para alcançar uma grande bênção, que começa na primeira temporada. Então são 3 festas, 3 temporadas, tá? 3 temporadas de festas. Você começa na primeira festa, termina na 7ª, nessas 3 temporadas, e você que fizer isso, se você nunca fez, faça, tá? Eu lembro quando eu nem tinha entendimento dessas 3 festas, eu já tinha um entendimento que era impossível que a Páscoa fosse um coelho e chocolate. E já celebrava o culto chamado culto da ressurreição. Eu lembro que eu comecei a celebrar o culto da ressurreição, eu tinha 18 anos de idade. Que é um culto que nós fazemos sempre no domingo pascal, às 6 horas da manhã, ou melhor, na hora que o sol nasce. A gente procura ver, já teve ano que foi 5h40, teve ano que foi 6h02, tá? Já desde os meus 18 anos de idade, lá se vão alguns anos aí, ok? E sempre mostrando o entendimento da festa, o que precisava ser feito. Então vamos lá. A primeira temporada é a temporada de Passover, ou Pessah, ou Páscoa. A temporada de Páscoa. E o que é a temporada de Páscoa? A primeira festa dela, a primeira festa se chama Páscoa. Está tão claro isso? A primeira temporada de Páscoa, a primeira festa é Páscoa. Então vamos tentar começar a entender. Que dia é a Páscoa? Domingo de Páscoa. Está errado. A Páscoa é na sexta-feira. Sexta-feira de Páscoa. Páscoa fala de libertação. A palavra Páscoa é passar por cima. É quando o anjo da morte passa por cima da casa do povo hebreu, desde que eles tivessem uma coisa na casa: a marca do sangue do cordeiro, nos umbrais da porta. Lembre que seu coração tem uma porta. Jesus fala: eu estou à porta e bato. Tá? Por isso que Páscoa é tão importante, porque Páscoa aponta para o cordeiro. O cordeiro é sacrificado na Páscoa, sexta-feira. Páscoa aponta para o cordeiro. Só uma recordação: quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro da Páscoa? Jesus, o cordeiro sem mancha nem mácula, que era sacrificado para salvar a família. E a Páscoa tinha que ser comida na sexta-feira à noite. Tá? Então, vamos entender: Páscoa é na sexta-feira. Páscoa não é no domingo. Ok? Páscoa aponta para o cordeiro. E Páscoa é só a primeira festa da primeira temporada de Pessah. Então vamos lá. Qual é a segunda festa? É a festa dos Asmos, que é o sábado. No sábado você celebra o dia dos pães asmos. Vamos relembrar? Na sexta-feira eles sacrificaram o cordeiro, colocaram sangue na porta, Páscoa. Tinham que comer a carne do cordeiro, ok? Vestidos com o cajado na mão, prontos. No dia seguinte à Páscoa, o sábado, eles foram expulsos do Egito, ok? Vamos lá, expulsos do Egito, e a Bíblia fala assim: e eles tomam a massa antes que ela levede. Páscoa, pães asmos. O que é pães asmos? Pães asmos fala de tirar todo o fermento de dentro da casa. Se Páscoa é o dia em que o cordeiro salva a família, a casa, o sábado é o dia da purificação.
Fermento fala de engano na Bíblia. Mentira. É o dia de tirar toda mentira. É o dia de purificar a casa. Em Israel, você sabe como é que é celebrada a Páscoa no sábado? Limpando a casa. A casa tem que ser toda limpa. Entendeu? É o pão da vida, é o pão sem fermento. Jesus é o pão. Ele diz que eu sou o pão da vida. Quando você fala isso com um judeu, ele sabe, ele entende que está falando do pão asmo. Todo pão em Israel é asmo? Claro que não. Quem fala isso está falando tolice. Israel tem pães de todos os tipos, doces, salgados, asmos e fermentados. Pães de fermento, pães de trigo, pães de centeio, pão de cevada e assim vai. Os mais variados, recheados ou não. Só que quando ele fala pão da vida, ele está trazendo à memória o maná, ele está trazendo à memória o pão asmo, o pão sem fermento, tá? E aí a importância de cultuarmos na Páscoa a Deus e não a um coelho. Veja que Páscoa nunca foi coelho. Por onde é que aparece o coelho? Quando fala, aí já é uma tradição europeia, que está falando de fecundidade, de multiplicação. Ei, Páscoa é cordeiro. Eu lembro uma das primeiras igrejas que eu pastoreei, quando chegou a primeira Páscoa, me entra uma tia do grupo infantil lá, vestida de coelho. Quando acabou o culto, a festa, eu fiz ela ir lá e pedir perdão. Falei, Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro. Lembre que na Bíblia coelho é um animal imundo, tá? Terceira festa da primeira temporada. Primeira temporada, Pessah. Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, Pães Asmos. Terceira festa, ainda dentro do Pessah, festa dos primeiros frutos. A Páscoa, ela entra no calendário agrícola como o final da semeadura. Israel é uma nação 100% agrícola. Quando termina a semeadura, eles fazem uma colheita de algum fruto temporão, tá? Os frutos temporães, e fazem uma oferta. Mesmo que não tenha essa colheita, eles vão fazer uma oferta pela colheita que virá. Por quê? 49 dias mais um depois vai começar a colheita. A semeadura encerra. Lembre que Jesus fala assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Ele está dizendo que ele é o grão de trigo que vai ser plantado na terra e que tem que morrer. Ponto. Então, no último dia da primeira temporada, que é a festa dos primeiros frutos, eles estão fazendo uma oferta para uma colheita. Eles estão dizendo, eu vou começar uma nova história daqui a algum tempo. E que dia foi esse em Israel? Foi o dia da saída do Egito. Lembre, 400 anos de escravidão. Eles estavam começando um novo ciclo. É o dia de começar um novo ciclo. É o dia da ressurreição. Começou uma nova história. O tempo da dor acabou. Vamos começar um novo ciclo. Então, celebrar as festas bíblicas fala de libertação, fala de santidade, fala de novo ciclo. E nesse dia eles fazem uma oferta pela colheita que vai ter. Aí vem a segunda temporada, que é a temporada de Shavuot, ou Pentecostes. E essa segunda temporada só tem uma festa, que é um dia, Shavuot, Pentecostes. É 49 dias mais um, Shavuot. O que se fazia nesse dia? Na festa agrícola. Se ia no 49º dia, ia-se ao campo e os primeiros frutos, os mais fortes, os mais tenros, que iam começar uma colheita de 7 frutos da terra, eles já tiravam ali e levavam para o templo. Qual era a primeira colheita? O trigo. Eles levavam para o templo, onde o sacerdote dançava com aquela colheita. Ele ia dançar com a colheita, tá? E ali é a festa das
primícias. É a primeira colheita. Você lembra o que aconteceu em Pentecostes? Aí tu vai falar descida do Espírito Santo, sim, mas eu já vou falar sobre ela. Mas no dia de Pentecostes houve a primeira colheita da igreja. 3.000 almas se convertem a Cristo. Tá? 3.000 almas, a primeira colheita. Então, o que é celebrar Pentecostes já nessa segunda temporada? Celebrar Pentecostes é declarar que começou um novo tempo de colheita. É celebrar o tempo da primícia. É celebrar o tempo do poder. É a hora de usar a força para colher. Se usou a força para plantar, se descansou 49 dias mais um no 50º dia, ou seja, no dia 50, que é o dia de Pentecostes, eles não vão colher, eles vão celebrar, dançando com aquele primeiro feixe de trigo que foi colhido no dia anterior, porque no último dia desse descanso, 49 dias, à tarde eles vão lá e colhem um feixe, cada um colhe um feixe e leva para o templo. E ali há uma dança por aquele feixe de trigo. Tá? Precisa de poder, significa que vai receber força, que vai receber vigor. Agora, vamos lembrar, olha o que diz a Bíblia. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então presta atenção, eles recebem o poder, eles se alimentam, eles recebem força para uma colheita. A colheita vai começar. Não adianta plantar se na hora de colher eu não vou no campo. Vamos voltar? Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Começou um tempo de colheita. O poder é para colher. O poder é para ganhar almas. O poder é para multiplicar. O poder é para alcançar um novo tempo. Ser-me-eis testemunhas. Quando uma pessoa não quer ser testemunha, ela não recebe poder. O que tem acontecido com a igreja? Uma igreja cheia de programas, cheia de festa disso, festa daquilo outro, mas que não quer evangelizar. As igrejas estão virando clubes, muito preocupadas com eventos bonitos, com programações organizadas, com isso, com aquilo, mas pouco preocupadas com o ganhar almas, com a colheita propriamente dita. E quando não há colheita, o fruto apodrece na árvore. E aí Deus para de dar poder. Porque recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Há um tema bíblico para isso, se chama vaca de Bazã. Aquela vaca que come, engorda, mas não serve para dar leite. Não serve para multiplicar. Então, ela é amaldiçoada. Você está entendendo? Então, a segunda temporada, a temporada de Shavuot, é a temporada de Pentecostes. O poder tem um propósito. Onde estão os dons? Onde estão os milagres? Onde estão as maravilhas? Logo após as almas. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Terceira temporada. Estudo, gente, eu já estou chegando na página 85 do livro, tá? Desculpa, eu não fui dando as páginas. A terceira temporada é a temporada de Sukkot, ou tabernáculos. E essa temporada também tem 3 festas, ok? A primeira festa, e aí é a diferença, né? A primeira festa é a festa das trombetas. Presta atenção, Páscoa é uma festa que dura apenas 3 dias. Pentecostes, 1 dia. Tabernáculos, 8 dias. 8 dias de festa. Como assim 8 dias? Sim. Primeiro dia, um dia único. A festa da trombeta. É a festa do início do ano. Os judeus chamam de Rosh Hashanah, ou cabeça do ano. É quando é anunciado um novo tempo. Essa festa no calendário agrícola é o término da colheita. Começa a colheita, termina a semeadura em Páscoa, começa a colheita em Pentecostes, 3 meses e meio, 4 meses depois,
termina essa colheita, já colhendo os 7 frutos da terra, e aí começa uma festa. E ela começa com o Ano Novo Judaico. Tá? Lembre que o Ano Novo Judaico nada tem a ver com o Ano Novo Ocidental. Não é do Brasil apenas, de todo o Ocidente. Nosso calendário é solar. O calendário israelense é lunar. O dia deles começa às 6 horas da tarde e termina às 6 da tarde. O nosso começa à meia-noite e termina à meia-noite. Tá? Ou seja, o dia deles começa com trevas e termina com luz. O nosso dia começa com treva e termina com treva. Você viu que mensagem forte que dá isso? Então, vamos lá. É o término da colheita. Essa temporada fala de dependência do Espírito Santo. De paz, descanso, alegria e comunhão, casamento. Então, vamos lá. Começa com a festa da trombeta, ou seja, a festa do shofar. Trombeta na Bíblia é shofar. Não é uma trombeta de metal, é uma trombeta de chifre de carneiro ou de chifre de antílope, shofar, tá? Não é para qualquer coisa. Hoje nós vemos, aí vem os grandes erros, né? Ou aqueles que não celebram nada, ou aqueles que querem celebrar tudo e todo o culto tem gente tocando shofar. Shofar não é para isso. Shofar é para anunciar um novo tempo. Shofar é para guerra. Shofar é para paz, shofar é para o casamento, shofar é para anunciar que a semana acabou, a sexta-feira, e para anunciar que a semana começa, o sábado. Tá? Shofar é para festas bíblicas. O dia do shofar é o início do novo ano, é a nova história, o novo tempo, a nova estação. Passa esse dia, apenas 2 dias depois, você tem outra festa, que é o dia da expiação. É o Yom Kippur, o dia do perdão. É a festa mais sagrada para o povo judeu. Veja que é a segunda festa da 3ª temporada. Está fazendo parte das festas de tabernáculos. Ok? É o dia do perdão. É o dia em que se cumpre a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Essa festa é tão interessante que a festa das trombetas, a festa de Pentecostes, as festas de Páscoa são com comida. O Yom Kippur não tem comida nenhuma. É uma festa que se faz com jejum. Não se come nada. Alguns judeus ultra-ortodoxos nem bebem água por 24 horas, mais do que 24 horas. Ela começa 1 hora da tarde de um dia e vai terminar às 6 horas da tarde do outro. Tá? Então, é o dia em que, primeiro, o homem pede perdão por todos os seus pecados. Ele perdoa todos que erraram com ele. Todos. E ele perdoa a si mesmo. É um dia de contrição. É um dia de choro, de lamento. E você sabe como é o cumprimento do dia do perdão? Eles terminam o dia do perdão aí sim, com um grande banquete, tá? Às 6 horas, ou seja, eles já estão aí batendo 30 horas de jejum. E eles terminam com um banquete, um dizendo para o outro assim, que seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque se eu pedir perdão, se eu fui perdoado, se eu me perdoei, e eu perdoei quem errou contra mim, meu nome está escrito no livro da vida. E por último, e aí sim termina a 3ª temporada com a última festa. E essa dura 5 dias, tá? É a festa de tabernáculos. Festa de tabernáculos. Ok? E o que fala de tabernáculos? É a festa da dependência do Senhor. Em primeiro lugar, tabernáculos é dependência do Senhor. Todos os judeus saem para ficar 1 semana morando em tendas. Desde a cabeça do ano até o 8º dia, que começa num sábado, termina no outro sábado, 8 dias corridos, tá? Para dependência total do Senhor. Morando em tabernáculos, numa tenda. Quem me protege por fora, por dentro e por cima é Deus. Segundo, para dizer o seguinte: meu teto é o céu, eu não tenho limite para crescer. Eu posso olhar para Deus sem nenhum tipo de barreira. Você lembra o desafio de Deus para Abraão? Sai da tenda e olha para o céu.
conta as estrelas. O tabernáculo, ele tem que ter uma cobertura de folhas que não impeça de ver o céu, cercado de panos, dependência total, ok? Acabou uma colheita, eles estão dizendo, Senhor, quando a gente terminar de comer essa colheita, a gente vai começar o plantio e a gente depende mais um ano somente do Senhor. Você sabe qual é o grande auge da festa? É a chuva. Vira chuva sobre eles, porque é aquela chuva que vai preparar a terra, que vai manter eles vivos por mais um ano. E por último, tabernáculos é um tempo de festa, é um tempo de crescimento, é um tempo de sonho, é um tempo de paz, é um tempo de dependência, mas é o tempo da aliança. É o tempo que a Bíblia fala que o Filho veio tabernacular. A palavra tabernacular é casar, morar juntos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É assim que se lê na Bíblia? Pois eu vou traduzir do hebraico. O Verbo se fez carne e tabernaculou. Lembra no texto bíblico que fala que é como um noivo que sai do seu tabernáculo ao encontro da sua noiva? Sim. Lembra que Isaac, ele pega a sua noiva, Rebeca, e leva para a tenda da sua mãe? Tabernáculos. Então, tabernáculos aponta para um casamento. E qual casamento que nós estamos esperando? O casamento de Cristo e a noiva, a igreja. Portanto, isso é o ensino, o ciclo das 7 festas bíblicas com 3 temporadas. Pessá, Shavuot, Sukkot, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Festas do Senhor, pastor Sóstenes Mendes Xavier, viva esse ciclo todo ano e você vai ver paz, poder e descanso. Que Deus te abençoe. Divulgue nosso canal. Vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Graça e paz.